Olá, bom dia para todo mundo. Vamos então continuar o nosso percurso sobre os recursos trabalhistas. Eu vou compartilhar aqui com vocês aonde a gente parou na aula passada. Então, vou pegar aqui, pronto. Então, na aula passada, a última conversa que a gente teve foi sobre o agravo, né? Então, a gente verificou que o agravo está no 897 da CLT. E a gente viu que o agravo, a gente tem o agravo de duas formas. A gente tem o agravo de petição e nós temos o agravo de instrumento. E aí a gente estava começando a fazer a diferença entre eles, né? O agravo de petição são das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Então, quando a gente já estiver lá na fase de execução, a gente vai falar em agravo de petição. O agravo de instrumento, a gente vai falar de denegação de interposição de recurso. E aí aqui é muito importante que vocês enxerguem a diferença do agravo de instrumento do cível para o trabalhista, tá? Essa diferenciação é muito importante, porque no cível a gente fala de agravo de instrumento num rol taxativo do 1015, e nesse rol taxativo, o principal ponto, né? A gente apresenta agravo de instrumento de decisão interlocutória. Aqui no trabalhista, a gente viu lá em recurso ordinário que a gente apresenta agravo de instrumento, acho que a gente apresenta RO para a gente apresenta RO para decisão interlocutória, o que não acontece aqui, né? Então eu tinha um professor na época de faculdade que ele falava assim para gente, que o recurso quando não sobe é uma situação grave. Então, por ser uma situação grave, nós precisamos agravar. Então, era esse o trocadilho que ele fazia com a gente, para a gente enxergar a utilidade desse agravo de instrumento dentro da esfera trabalhista, né? Então, a gente estava conversando na aula passada sobre agravo de petição, foi aqui que a gente parou. Então, a gente viu que o agravo de petição, ele acontece no curso do processo ou na fase de execução. Então, a gente só vai ter agravo de petição nessa parte processual, tá? Não cabe agravo de petição na fase de conhecimento, mas em se tratando de sentença proferida em ação incidental. Por que não cabe agravo de petição em fase de conhecimento? Porque a gente ainda não está na fase de execução, tá bom? A gente viu, então, que o agravo de petição, ele delimita justificadamente as matérias e os valores impugnados na execução da parte remanescente, então da parte que ainda falta a ser paga. O efeito é devolutivo, porém é permitida a execução definitiva da parte incontroversa. Isso a gente já vem conversando em todos os tipos de recursos que a gente tem na trabalhista, né? Não tem preparo. A interposição dele é de 8 dias, então todos os recursos são de 8, exceto os embargos de declaração, que são de 5, né? Que a gente vai falar dos embargos hoje mais profundamente. O agravo de impedição, ele é interposto, então, a decisão do presidente do tribunal, ao TST, e a decisão agravada, quando foi proferida pelo juiz do trabalho, a gente apresenta ao TRT. Eu tive um caso de um agravo de petição, para vocês enxergarem esse agravo de petição. Eu tive o caso de um agravo de petição, a gente já estava na fase de execução do processo trabalhista, então o juiz já tinha delimitado valores dessa execução, o juiz já tinha feito homologação de cálculos a título dessa execução. E aí, o que aconteceu? Ocorreu a penhora de um bem que não poderia ser penhorado, pela impenhorabilidade do bem. E aí, como que nós informamos isso ao juiz? Por meio de agravo de petição. Então, nós apresentamos agravo de petição, informando da impenhorabilidade do bem por ser um bem de família. Então, esse bem não poderia ser penhorado. E
essa explicação da impenhorabilidade foi feita por meio de agravo de petição, uma vez que é o recurso cabível dentro quando a gente já está na fase de execução, né? Então, para vocês conseguirem enxergar aonde que fica esse agravo de petição, para ficar claro para vocês que quando a gente fala de agravo de petição, normalmente a gente já está aí nessa fase de execução, tá? Então, aqui foi só para a gente relembrar o que a gente tinha visto na aula passada, que é diferente do que acontece no agravo de instrumento. Então, vamos trazer para cá o agravo de instrumento, tá? Então, também é um tipo de agravo que a gente tem, diferente do que acontece no agravo de petição. Então, quando a gente fala de agravo de instrumento, a gente vai trabalhar ele de uma outra forma. Aí lembrem sempre dessa... É uma brincadeira, né? Que eu aprendi aí nos bancos da faculdade, mas que eu carrego essa brincadeira até hoje, que me ajuda, que ajuda aí a ajudar vocês, né? Então, o professor sempre falava para a gente da seguinte forma, que quando o processo não sobe, é grave. Isso, agravo e mando um instrumento. Que era só para a gente lembrar que a gente tinha, então, essa necessidade do agravo de instrumento quando a gente não tinha, quando a gente tem uma denegação com relação a esse recurso. Então, quando a gente apresenta o recurso e quem faz o juízo de... quem faz o juízo de admissibilidade, e esse juízo de admissibilidade ele nega com relação a esse recurso, então a gente vai trabalhar aí com um agravo de instrumento. Então, vamos entender aqui o conceito dele, né? A gente tem a necessidade da formação de auto em apartado. Esse auto em apartado nada mais é do que o instrumento que a gente forma, tá? Permitindo assim o fluxo normal do processo, razão pela qual deles são extraídas cópias de algumas peças trasladas para novos autos. Então, esse instrumento que a gente fala são essas cópias que são extraídas do processo principal, tá? Então, nós temos cópias que nós precisamos mandar junto com esse processo, que aí é o que forma esse instrumento. Então, por isso que chama agravo de instrumento. Chama agravo de instrumento porque nós formamos um instrumento. E esse instrumento são cópias dessas peças que vão junto com a petição para que esse instrumento possa ser, para que esse agravo possa ser analisado, tá? Então, a gente tem que verificar aí quais são as peças que elas precisam serem apresentadas. Então, a gente vai começar a nossa discussão sobre o agravo de instrumento trabalhando com o artigo 897-B da CLT. Então, deixa eu só puxar. Com licença. Esse agravo é o adquém, vai para o adquém ou o adquó? Ele apresenta... Então, a gente vai ver o trâmite dele, porque, na verdade, a gente apresenta para um, mas comunica o outro que a gente fez a apresentação. Então, a gente vai chegar aí no adquém e no adquó, tá? Deixa eu só pegar aqui, peraí. Cadê? Tô olhando uma coisa e tô vendo outra.
Então, quando a gente fala desse agravo de instrumento, a gente vai estar trabalhando com o 897, né? Então, assim como... Eu tô vendo errado. A gente vai estar trabalhando com o 897, que fala lá com relação à apresentação do agravo, né? Então, quando a gente fala do agravo de petição, a gente viu lá no parágrafo 1º como que a gente trabalha, né? E aí a gente tem o parágrafo 2º. No parágrafo 2º, artigo 897, parágrafo 2º, ele fala, né, que o agravo de instrumento ele vai ser interposto contra o despacho que não receber o agravo de petição e não suspende a execução. Então, quando a gente fala de agravo de instrumento, a gente também pode trabalhar com esse agravo de instrumento junto com esse agravo de petição que a gente fez, tá? Então, a gente também tem essa possibilidade da apresentação do agravo de instrumento junto desse agravo de petição. Eu sei que às vezes fica um pouco difícil da gente fazer, de enxergar essa situação, mas a gente pode trabalhar com ele junto com o agravo de petição. E aí a gente precisa observar como que isso vai funcionar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa mesmo ter em mente é que esse agravo de instrumento, a gente sempre vai utilizar ele quando a gente estiver falando desse recurso que, porventura, ele não foi aceito, né? Que porventura, a gente interpôs o recurso, mas esse recurso ele não subiu, né? Então, por isso que nem quando a gente conversa sobre recurso de revista, por exemplo, no recurso de revista a gente tem muito disso, né? Desse recurso que é apresentado, só que esse recurso ele não sobe, né? E aí uma das formas da gente conseguir fazer destrancar esse agravo, uma das formas da gente conseguir fazer isso é destrancar por meio de agravo de instrumento. Então, uma das alternativas que a gente tem é esse destrancar única e exclusivamente por agravo de instrumento. Então, a gente precisa fazer aí uma grande diferença com relação ao agravo, na forma que esse agravo funciona na Justiça do Trabalho e a forma como esse agravo funciona para nós aqui na trabalhista. Então, se a gente for trabalhar com 897, a linha B, ele traz o seguinte conceito, ele traz o conceito do cabimento para nós, né? Então, ele fala lá que caberá agravo de instrumento das decisões que denegarem interposição de recurso, então, decisões que denegarem essa interposição, ou seja, ordinário, extraordinário, o de petição mesmo, o próprio agravo de petição, e contra as decisões que denegarem seguimento ao próprio agravo de instrumento. Então, se o próprio agravo de instrumento ele for negado, a gente vai poder também falar do agravo, tá? Então, a única forma que a gente tem para falar de destrancar um recurso na trabalhista é por meio de agravo de instrumento, tá? A única utilização do agravo de instrumento aqui para nós é apenas essa. É para que a gente possa fazer, então, para que a gente possa destrancar um recurso que foi apresentado e que, por algum motivo, esse recurso ele não está
quem recebeu esse recurso não acha que esse recurso precise subir para a instância superior, tá bom? Então, a gente normalmente trabalha com agravo de instrumento em cima da situação de que proíbe o meu direito ao duplo grau de jurisdição, vamos dizer assim, né? Vamos trabalhar mais ou menos nesse conceito. Então, por isso que a gente apresenta esse agravo de instrumento. Com relação ao efeito do agravo de instrumento, uma coisa que não muda muito, né? Então, ele é apenas no efeito devolutivo, tá? A matéria que é analisada pelo juízo ad quem, então, a matéria do agravo é analisada pelo juiz ad quem, limita-se aos aspectos da validade ou não da decisão denegatória do recurso. A única coisa que o agravo de instrumento analisa, eu vou até deixar aqui uma observação, a única análise feita no agravo de instrumento, então a única coisa que é analisada, tá, é a validade ou não do recurso negado, tá? Então, a única coisa que esse agravo de instrumento vai analisar é isso, tá? Então, o agravo de instrumento, ele não vai fazer análise de prova. Então, vamos colocar aqui, ó. Não analisa prova. Não analisa fatos. Analisa direito apenas na denegação do recurso apresentado, tá? Então, não tem outros elementos que esse agravo de instrumento vai ser analisado, tá? Ele só vai analisar direito mesmo, referente a este direito ao duplo grau de jurisdição. Então, somente no caso de provimento do agravo de instrumento, poderá o tribunal examinar o recurso que teve o seu processamento trancado pelo juízo ACO, tá? Então, quem tranca o recurso, então, vou deixar aqui grifado, ó. Quem tranca o recurso é o juízo ACO. Então, quando a gente apresenta, por exemplo, um recurso de revista, esse recurso de revista, ele pode ser trancado por esse juízo ACO. Se ele é trancado por esse juízo ACO, automaticamente o que vai nos caber, então, é a apresentação desse agravo de instrumento, tá? Tudo bem até aqui? Acho que sim. Vamos ver, então. Primeira coisa que a gente vai observar é o preparo desse agravo de instrumento, tá? Então, porque agravo de instrumento aqui, ele tem preparo. Então, a primeira coisa, artigo 899 da CLT que fala: no ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito recursal da qual se pretende destrancar. Então, aqui, vamos colocar um exemplo, tá bom? Eu vou pegar aqui o valor de um recurso ordinário, tá? Então, só para vocês entenderem como que isso funciona. Um recurso ordinário hoje, então, vamos colocar aqui, ó, exemplo. Agravo de instrumento para destrancar o recurso ordinário, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, que o preparo RO, hoje, ele está em 9.829. Vamos colocar a data aqui, né?
9/6/2020, esse que é o valor do RO, tá bom? Então, o que determina o 899? Que o valor do agravo de instrumento para destrancar esse RO vai ser 50% do valor do depósito recursal a qual se pretende destrancar. Então, se a gente pegar 9.828,51 e dividir por 2, a gente vai ter, então, um preço do agravo de instrumento de aproximadamente R$ 4.914,26, tá? Então, nesse caso, o preparo do agravo de instrumento é mais ou menos R$ 4.900, tá? Então, a gente sempre tem que calcular 50% do valor do recurso que a gente pretende destrancar, tá? Se a gente quiser destrancar, por exemplo, um recurso de revista, o recurso de revista hoje, ele está mais ou menos 19.657. Vamos arredondar aí para 20 mil, né? Então, a gente teria que ter R$ 10.000 para a gente poder falar de um preparo em agravo de instrumento, tá? Então, o agravo de instrumento é sempre 50% do recurso na qual a gente pretende destrancar. Então, se eu pretendo destrancar um recurso ordinário, eu preciso ver qual que é o valor desse recurso ordinário para poder falar, então, aí do valor para destrancar esse recurso, tá? Sempre 50% do recurso na qual eu pretendo destrancar. E aí vem a parte um pouquinho mais delicada desse agravo de instrumento, que é o processamento dele. Então, como que esse agravo de instrumento ele é processado? Então, aqui vamos com um pouquinho mais de cautela, né? O 897, parágrafo 5º da CLT, fala assim: sob pena de não conhecimento, deixa eu só aumentar aqui, a tela tá pequena e vocês não falaram nada. Pronto, aqui. Vamos lá. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do agravo. Então, qualquer uma das partes pode apresentar agravo de instrumento, tá? De modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Então, vamos lá. Agravante e agravado devem instruir o agravo de instrumento e a contraminuta com as peças necessárias, tanto para o exame da decisão denegatória do seguinte recurso trancado, quanto ao mérito do próprio recurso, que teve seu segmento obstado aí pela decisão agravada. Deixa eu só pegar o texto completo do 897, que aqui ele está só com uma parte. Deixa eu pôr o texto completo aqui, do parágrafo 5º. Para a gente olhar, principalmente, quais são as peças desse recurso, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Então, o texto do 897, parágrafo 5º, parágrafo 5º, depois eu arrumo aqui, ó. Ah, foda. Vamos lá, então. O 897, parágrafo 5º, ele determina como que esse agravo tem que ser feito. Alguns incisos foram retirados por causa aí da reforma que a gente teve, então algumas coisas foram modificadas. Então, a primeira coisa, parágrafo 5º, ele vai determinar
Obrigado, Word. Valeu. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão formação de instrumento do agravo, de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição. Então, aquilo que eu disse no começo, né? A gente precisa formar um instrumento que a gente fala, tá? Então, algumas peças, elas são obrigatórias, tá? Então, algumas peças, obrigatoriamente, você vai precisar mandar. Cópia da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação das procurações, outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal, que a gente viu aí o valor do depósito, que a gente também precisa juntar, tá? Referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere... Vou apontar aqui. A que se refere o agravo, nesse caso, tá? Pronto. Além disso, as peças facultativas, tá? Então, a gente tem peças obrigatórias e a gente tem peças facultativas. Com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria do mérito da matéria de mérito controvertida. Então, essas peças, elas precisam ser apresentadas junto com o agravo de instrumento, tá? Então, a gente forma um instrumento que a gente fala, tá? Algumas peças, elas vão de forma obrigatória e outras peças, elas vão de forma facultativa, tá? A não apresentação, pelo menos das peças obrigatórias, pode gerar do seu agravo de instrumento ser negado de plano, tá? Uma vez que você não apresentou pelo menos as peças obrigatórias, tá? As facultativas são aquelas que o advogado julgar pertinente a serem apresentadas para aquele processo, tá bom? Então, voltando aqui. O agravante e o agravado deverão instruir a petição de agravo e a contraminuta com as peças necessárias, tanto para o exame da decisão denegatória do seguinte recurso trancado, quanto ao mérito do próprio recurso, ou seja, quanto ao mérito do próprio agravo, tá? Que teve seu segmento obstado pela decisão agravada. Ele é interposto perante o órgão judiciário que prolatou a decisão agravada, tá? A qual poderá revogá-la. Ou não ocorrendo retratação, o recurso especial será encaminhado ao adquém. Então, com relação a isso, o que a gente quer aí? Vem a pergunta que o José tinha me feito, tá? A interposição do agravo de instrumento é feita perante o juízo ACO. No nosso caso aqui, o juiz ACO é aquele que está trancando o recurso, tá bom? Então, o nosso juiz ACO pode ser o TRT, como pode ser o TST, tá bom? Então, a gente sempre vai interpor esse agravo de instrumento perante esse juízo ACO, tá? O juízo ACO poderá apresentar retratação. E o que seria essa retratação? É ele enxergar que realmente o recurso que foi apresentado, ele tem matéria para ser analisado pela instância superior. Então, ele pode se retratar, tá? E aí, ocorrendo retratação, o agravo de instrumento perde o seu objeto, tá? Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu tive uma sentença
Dessa sentença, eu apresentei recurso ordinário. E aí, o juízo, a CO, que recebeu esse recurso ordinário, ele entende que não é caso de recurso ordinário e tranca o meu recurso ordinário. Então, eu preciso apresentar para ele agravo de instrumento, dizendo que é matéria, assim, de recurso ordinário, tá? Ele pode analisar e falar assim, não, realmente, ela tem razão, é matéria de recurso ordinário. E destrancar automaticamente o meu recurso, fazer o juízo de retratação. E aí o meu recurso ordinário sobe. Como ele pode falar, não vou me retratar, mas tendo em vista o agravo de instrumento apresentado, vou destrancar o recurso, tá? Então, são esses dois caminhos que poderão vir a acontecer, tá? Então, o agravo de instrumento, ele é interposto perante ao órgão judiciário que prolatou a decisão agravada, tá? E a qual ele pode revogar, então ele pode se reconsiderar dessa decisão, tá? Ou ele não se retrata, tá? E com isso, por meio, então, do agravo de instrumento, esse recurso é destrancado, tá? Se a decisão agravada for mantida, o agravado será intimado para, no prazo de 8 dias, oferecer respostas ao agravo e ao recurso principal, instruindo com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos, tá? Então, se a decisão agravada for mantida, ou seja, não vou liberar o seu recurso ordinário. O que acontece? A parte contrária é intimada para apresentar contrarrazões do recurso ordinário e apresentar conta minuta do agravo, tá? Provido, a turma delibera sobre a conveniência do julgamento do recurso principal, observando, se for o caso, daí adiante, o procedimento relativo a esse recurso. Então, provido o agravo, né, do tipo, beleza, então já que você apresentou agravo de instrumento, eu vou ser obrigada a destrancar o seu recurso principal, a turma que recebe o recurso principal, ela vai observar daí para frente o recurso principal, ele não vai observar mais as características de agravo, tá? Então, se a gente fosse traçar aqui como que esse agravo de instrumento funciona, se a gente fosse trabalhar a título de linha do tempo, vamos dizer assim, com relação a esse agravo de instrumento, nós iríamos trabalhar mais ou menos dessa forma, tá? Então, eu teria aqui uma sentença, aí não esquecendo que essa sentença, ela é de primeiro grau, tá? Então, eu tenho aqui uma sentença de primeiro grau. Aí a gente precisa enxergar que essa sentença... A gente tem, então, uma sentença de primeiro grau, tá? Dessa sentença de primeiro grau, a gente sempre precisa lembrar que nós podemos ter embargos de declaração, que é o próximo ponto que a gente vai verificar. Então, dessa sentença de primeiro grau, eu posso ter embargos de declaração, que aí a gente vai ver que é para sanar eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, tá bom? Como eu posso ter dessa sentença de primeiro grau um eventual recurso ordinário, tá? Então, eu verifico que não tem a necessidade de embargos, que não tem nada de omissão, obscuridade ou coisa do tipo, e aí, com isso, eu vou apresentar automaticamente um recurso ordinário, tudo bem? Então, de sentença de primeiro grau, é isso que pode acontecer. Eu vou partir, então, aqui
desse recurso ordinário, tá? Então, eu vou partir de que eu apresentei, então, da sentença de primeiro grau, eu parti... Opa! Errado. Dessa sentença, então, de primeiro grau, eu parti para um recurso ordinário, tá bom? Então, foi essa a decisão que eu tomei. Não precisou embargar, eu apresentei automaticamente um recurso ordinário dessa decisão, tá? Acontece o seguinte, a gente já viu que o recurso ordinário, uma coisa que a gente precisa lembrar aí, esse recurso ordinário, então vamos aumentar aqui, o recurso ordinário, ele é interposto perante o juízo ACO. Então, primeira coisa, ele é interposto perante o juízo ACO. Quem é o juízo ACO? É aquele que prolatou a sentença. Primeira coisa, né? Então, ele é interposto perante ao juízo ACO, tá? E com as suas razões para serem remetidas, com as suas razões para serem remetidas ao juízo de quem? Então, no nosso caso aqui, a gente pede para que seja remetida ao TRT, tudo bem? Então, é dessa forma que a gente tem aí um recurso ordinário, né? Então, é isso que a gente faz no recurso ordinário, tá bom? E aí, nós vamos pensar na possibilidade de quem é que faz o juízo de admissibilidade, né? Então, vou colocar aqui, ó. Sendo esse que realiza juízo de admissibilidade. Então, que isso é uma informação importante para nós, tá bom? E aí, vamos lá trabalhar, vamos chegar nesse agravo de instrumento, né? Então, esse recurso ordinário, vamos pensar que esse recurso ordinário, ele é trancado, que nós falamos, tá? Então, vamos pensar que esse recurso ordinário ocorre o trancamento pelo juízo ACO, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Esse Word hoje, ele falou, eu não vou fazer nada do que você quer, Juliana. Hoje quem manda aqui sou eu. Nesse caso, então, aqui, pelo juízo ACO, no nosso caso, juiz que prolatou a sentença, tá? Então, o juízo ACO, ele tranca o meu recurso ordinário. Ele fala que o meu recurso ordinário não vai subir, tá bom? Dessa forma, o que nós vamos apresentar? Agravo de instrumento, tá? Então, aqui chega a figura do nosso agravo de instrumento, porque o meu recurso ordinário, ele foi trancado. E aí, nesse agravo de instrumento, o que a gente vai precisar fazer? Juntada as peças obrigatórias, juntada de peças facultativas, tá? Então, eu vou juntar aí no meu agravo de instrumento
tanto essas peças obrigatórias, como eu vou juntar nesse meu agravo de instrumento essas peças facultativas. Uma coisa que é importante a gente entender aqui, tá? Vou pôr até aqui na linha de baixo. Uma coisa que é importante a gente entender nessa situação que a gente está aqui, ó. Então, do recurso ordinário que ocorre o trancamento, a gente apresenta o agravo de instrumento, tá? Então, apresentamos agravo de instrumento. Sendo apresentado esse agravo de instrumento, subir para cá, pronto. Sendo apresentado, então, esse agravo de instrumento, que é o que a gente está vendo aqui, o que o juízo que recebe esse agravo de instrumento, ele tem que fazer? Pode ocorrer, então, nessa situação, uma retratação. Então, o que é essa retratação? O juízo ACO revê a sua decisão e libera o recurso trancado. Então, ele reanalisa o recurso, vamos dizer assim, né? Ele faz uma reanálise desse recurso e ele fala, não, realmente é motivo para um eventual recurso ordinário, entende? Então, esse rever aqui a gente pode trocar por reanálise, tá? Então, aí ele pega e libera esse recurso que está trancado. E aí, dessa forma, uma coisa que a gente precisa lembrar que ocorrendo tal situação, o agravo de instrumento perde o seu objeto, tá? Que aí não tem mais motivo para agravo de instrumento, uma vez que o juízo entendeu que realmente era caso de recurso ordinário, tá bom? Não acontecendo a retratação, se o juiz entender, olha, eu não vou me retratar, eu continuo achando que não é caso de recurso ordinário, que isso daqui já está pacificado, não tenho por que recorrer. Então, não acontecendo a retratação, tá? Então, sem retratação, a parte agravada, que é quem sofre o agravo, quem sofre o agravo, será intimada para apresentar contra-razões de recurso ordinário, mais contra minuta do agravo de instrumento, tá? E aí tudo isso sobe para o juízo ad quem? Porque aí a gente consegue destrancar esse recurso ordinário, tá? Então, nessa situação aqui, ó, de se ocorrer um juízo de retratação, vai subir automaticamente. Se não acontecer o juízo de retratação, de qualquer forma, o que eu quero que vocês entendam? De qualquer forma, esse recurso ele sobe, tá? Ou esse recurso ele vai subir
por meio de um agravo de instrumento, tá? Ou esse recurso vai subir por causa de uma retratação. Então, de qualquer jeito, esse recurso, vamos colocar aqui, ó. De qualquer forma, o que vai acontecer aqui? Vamos colocar aqui, ó. Recurso. No caso, eu estou trabalhando com recurso ordinário, né? O recurso ordinário será encaminhado para o juízo adquém, que no nosso caso é o TRT, tá bom? Então, ou esse recurso ele vai subir por agravo de instrumento, ou esse recurso ele vai subir por juízo de retratação. Mas, de alguma forma, esse recurso ele vai chegar lá em cima, tá? No recurso ordinário, é muito difícil a gente ver um agravo de instrumento para destrancar um recurso ordinário, tá? A não ser que seja uma situação assim muito atípica, muito, sabe? Mas é uma situação muito complicada da gente enxergar, tá? Normalmente a gente trabalha com agravo de instrumento no recurso de revista. Recurso de revista normalmente ele sobe com um agravo de instrumento, tá? Mas no recurso ordinário é uma situação mais difícil, vamos dizer assim, disso vir a acontecer, tá? Tudo bem com o andamento desse recurso? Eu tenho uma dúvida. Eu até levantei a mãozinha, mas eu acho que a senhora não viu. Eu não vejo, porque o Word fica aberto, Edileuza, eu não vejo mesmo, mas pode falar. Por exemplo, então, dá para o Poder Judiciário ficar enchendo os cofres, bloqueando recursos, só para a gente ter que pagar esses 50 aí a mais? Então, se a gente verificar que essa... Você diz o quê? De apresentar agravo do agravo? Não, por exemplo, eu apresento um RO, eu interponho um RO, e aí o juiz ACO não deixa esse recurso subir de propósito, só para eu ter que pagar esses 50% aí a mais do preparo, para eles lucrarem. Entendi. Não. Então, a gente não enxerga isso porque ele precisa fundamentar por qual motivo ele não quer destrancar o recurso, né? Então, ele não quer destrancar o recurso por quê? Aí foi o que eu disse. Normalmente, a gente enxerga mais fácil um agravo de instrumento no recurso de revista. Porque, às vezes, no recurso de revista, o juízo, a ACO fala assim, olha, eu não vou deixar o seu recurso de revista subir, porque essa decisão já está acumulada, ou essa decisão ela não vai contra a Constituição Federal. Então, assim, ele precisa fundamentar por qual motivo ele não permite que esse recurso suba. E essa fundamentação, ela precisa ser muito bem fundamentada, né? Justamente para que a gente não venha alegar de que ele está trancando o recurso única e exclusivamente para fazer com que ocorra o pagamento das custas. Então, essa fundamentação pelo qual ele pretende trancar esse recurso, isso precisa ser muito bem fundamentado, tá? Ele não pode simplesmente falar não sobe o recurso porque eu acho que não sobe o recurso, né? Os meus recursos de revistas, todos subiram por agravo. Eu nunca tive nenhum que subiu sem agravo. E aí, a maioria da fundamentação é essa. Olha, já é uma decisão simulada, não houve ofensa à Constituição Federal, então, por esse motivo, não é um caso de recurso de revista, tá? Eu não consigo enxergar a situação de que não sobe o recurso na intenção de faturar, tá? Porque esse valor que ele é depositado, depois ele vai para a parte que ganha o processo, né? Então, vamos pensar aqui comigo.
Se eu pago o agravo de instrumento, tá? Paguei o RO, paguei o agravo de instrumento. Se eu perco o RO e se eu perco o agravo de instrumento, a parte contrária, esses dois valores já são descontados da sentença. Então, não fica para o cofre público. A gente precisa também fazer essa observação, entendeu? Então, se depois eu tenho uma sentença de 30 mil reais, eu já paguei 19 do... Não, já paguei 9 do RO. E eu já paguei 4 do agravo de instrumento, né? Foi esse valor que a gente fez, isso. Então, eu já paguei 9 do RO e 4 do agravo de instrumento, e eu tenho uma decisão de 30 mil reais, esse valor já é descontado do valor que eu tenho que pagar para o reclamante, tá? Então, esse valor, na verdade, ele acaba não ficando para os cofres públicos, né? Esse valor, ele acaba indo para abater da indenização que, porventura, eu tenha que vir a pagar depois. Da mesma forma que se eu ganhar o RO, esse valor é devolvido. Esses valores de recurso, né, que são esses preparos que eles ficam, que são pagos, é uma forma de garantir o juízo, vamos dizer assim, tá? De que você tá, é uma forma de você também, de você segurar o recurso protelatório por causa do valor. E, além disso, é uma forma de você garantir que essa decisão possa ser paga posteriormente. Ficou claro, Edileuza? E é uma forma também de cercear a defesa, né? Porque se a pessoa não tem esse valor para pagar agora, ela vai acabar não interpondo o recurso, né? É por isso que a gente tem ainda as discussões a título da justiça gratuita para o reclamante, né? Para a reclamada não tem essa discussão. A gente tem ainda essas questões da justiça gratuita para o reclamante. A reforma, por um lado, ela foi boa, por outro, ela foi ruim, porque eu acho que ela deu uma segurada nos recursos protelatórios, porque a gente tinha muito recurso do recurso, e esses recursos não chegavam a lugar nenhum, tá? Então, hoje em dia, ela faz com que as partes pensem um pouco mais antes da apresentação desse recurso. Eu enxergo na vida prática, pelo menos, eu enxergo dessa forma, tá? De que existe essa maior segurança. A gente não pode esquecer também que a justiça gratuita ela pode ser pedida a qualquer momento ou grau de jurisdição, né? Então, eu tive um caso essa semana onde ele foi condenado nos honorários advocatícios e o juiz já determinou que não vai haver uma cobrança nos próximos 2 anos, tendo em vista a condição financeira dele, então está suspensa essa cobrança. E se essa condição financeira perpetuar nos próximos 2 anos, não haverá o pagamento dos honorários, tá? Então, são coisas que acontecem única e exclusivamente na Justiça do Trabalho. Esse cerceamento de defesa, eu até concordo que realmente, com o valor que a gente tem a título de pagamento de recurso, eu até concordo num cerceamento de defesa. Mas também enxergo, pelo outro lado, que a gente conseguiu aí barrar recursos que eram totalmente protelatórios, simplesmente para que esse processo não continuasse, tá? Tudo bem? Sim, obrigada. Nada. Pois bem, com isso a gente fecha, então, o nosso agravo de instrumento e aí chegamos nos nossos embargos de declaração. Chegamos nos nossos embargos. Deixa eu ver como eu fiz aqui em cima para ficar tudo igual. Chegamos nos nossos embargos de declaração 897A da CLT. E aí vamos trabalhar com o conceito desses embargos de declaração.
Então, quando eu falo de embargos de declaração, a gente até conversou sobre eles na aula passada, né? Que eles servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha ou ainda corrigir erro material. Quando eu falo de integrar, o que a gente precisa enxergar nessa situação? Eu vou ter sentença de primeiro grau e eu vou ter sentença dos embargos de declaração, tá? Então, na verdade, eu vou ter duas sentenças. Eu tenho a sentença de primeiro grau e eu tenho a sentença dos embargos. E essa sentença dos embargos, ela integra a sentença de primeiro grau, tá? Então, eu tenho lá, sentença, vamos pensar que eu tenho uma sentença de primeiro grau, e essa sentença de primeiro grau, ela tem uma obscuridade, alguma coisa que não foi verificada, tá? Eu apresento embargos de declaração. Apresentado embargos de declaração, a sentença dos embargos de declaração, ela não modifica, porque ele não é um recurso para modificar, tá? Ele é um recurso para sanar uma eventual obscuridade ou eventual vício que eu tenho. Então, a sentença de embargos, ela não modifica a sentença de primeiro grau. O que modifica a sentença de primeiro grau é recurso ordinário, tá? Essa sentença de embargos, ela vai ser integrada a essa sentença de primeiro grau, sanando esse eventual vício que venha a existir, tá? Então, quando a gente trabalha com o 897A, ele traz o seguinte texto, ó. 897A da CLT. Vamos colocar aqui. Então, caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias. Então, a gente já começa aqui a enxergar um prazo diferente, tá? Então, ele cabe tanto de sentença como de acórdão, tá? Então, eu tenho aqui, ó, sentença de primeiro grau, como eu posso ter um acórdão, tá? Devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão, nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos extrínsecos do recurso. Então, o embargo de declaração, ele cabe da sentença ou do acórdão no prazo de 5 dias. Então, é o único recurso que não é em 8, é em 5, tá? O julgamento tem que ser na primeira audiência ou na primeira sessão subsequente à sua apresentação. Então, não é um recurso que pode ficar lá muito tempo aguardando-se para ser analisado, tá? Porque quando a gente apresenta embargos de declaração, automaticamente esse processo ele está suspenso. Eu suspendo o processo, eu interrompo o meu prazo recursal do próximo recurso, tá? Enquanto eu aguardo essa sentença de primeiro grau, essa sentença de embargos, tá? Então, a gente precisa fazer essa observação. Então, eu tenho uma sentença de primeiro grau. Se essa sentença de primeiro grau eu verificar algum tipo de omissão, eu apresento embargos de declaração. Automaticamente, o prazo para um eventual RO, ele está interrompido, tá? Quando eu tiver a sentença de embargos, aí volta-se a correr o meu prazo de 8 dias para a apresentação do meu recurso ordinário, tá? E aí, vamos ver, então,
para que serve esse embargo de declaração. Então, a gente tem embargos de declaração para sanar eventual obscuridade, que é a falta de clareza do ato. As decisões devem ser regidas em linguagem clara. Então, quando o juiz faz uma sentença, ele tem que essa sentença ela tem que ser redigida de uma forma que não somente o advogado entenda, mas que qualquer pessoa entenda, porque a gente precisa lembrar aqui sempre da figura do ius postulandi. A gente não pode esquecer que o recurso ordinário ele pode ser feito pelo ius postulandi. Então, quem recebe essa sentença, ele precisa ler essa sentença e entender o que o juiz julgou. Então, é necessário uma clareza do ato apresentado. É necessário que o juiz seja claro naquilo que ele está julgando e a forma como ele está julgando. A existência de uma contradição, que é a falta de coerência da decisão. Essa decisão ela deve ser lógica, é aquela que contém partes que conflitam entre si ou afirmações que se rechaçam ou anulam. Então, em algum momento, na sentença, o juiz fala assim, não, realmente existe um assédio moral, e aí, em algum outro momento da sentença, ele fala que não existe um assédio moral. Então, assim, a decisão, ela precisa ter uma cronologia e ela precisa ter uma lógica. Ou tem o assédio moral, ou não tem o assédio moral. Não dá para, em algum momento, ele falar que tem, e em outro momento, ele falar que não tem, tá? Então, é necessária essa situação lógica da decisão. Em caso de uma omissão, então, na existência de uma lacuna, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi apreciado, tá? Então, o juiz deveria ter apreciado, por exemplo, o meu pedido de dano moral e ele não apreciou, então ele foi omisso nessa sentença. Então, eu preciso que... Ou ele pode até falar para mim, nego o seu dano moral, mas eu preciso que ele me diga se ele aceita ou se ele não aceita. O erro material ele pode ser feito de ofício pelo próprio juiz. Quando a gente fala de erro material, é erro de digitação mesmo, tá? Eu já tive uma sentença onde as partes eram X e um processo, onde as partes eram X e Y, e a minha sentença veio nas partes A e B. Então, assim, o Ctrl+C, Ctrl+V deu errado, né? Então, isso pode vir a acontecer. Isso pode ser corrigido automaticamente de ofício pelo juiz, quando ele verifica esse erro de digitação, ele mesmo pode corrigir. Ou nas situações de pré-questionamento, que a gente conversou quando a gente falou de recurso de revista, tá? Quando a gente conversou sobre o recurso de revista, a gente falou dessa existência do pré-questionamento, né? Da necessidade desse pré-questionamento para que pudesse ser feita uma análise de uma eventual matéria que não foi ventilada, tá? Então, quando a gente fala de pré-questionamento, a gente utiliza esse pré-questionamento para isso, tá? Então, são esses pontos que a gente tem para poder apresentar eventual embargos de declaração. Então, uma obscuridade, uma contradição, uma omissão, um erro material ou a necessidade de um pré-questionamento. E esse pré-questionamento, normalmente, ele é utilizado para o recurso de revista, tá? A necessidade de pré-questionar a matéria antes, então, da apresentação desse recurso de revista, tá? O embargos de declaração é uma peça muito simples, tá? É uma petição, eu falo que é uma petição que se tiver mais de 2 laudas, você já está falando demais.
ela é uma petição simples, tá? Ela é a gente opõe embargos, né? Então, a oposição ocorre em 5 dias contra a decisão que possui requisitos para embargos. Então, se a decisão que possui requisitos para embargos é uma sentença de primeiro grau, os meus embargos de declaração serão apresentados ao juiz de primeiro grau. Se a minha decisão que requer embargos de declaração é um acórdão, então a minha decisão, os meus embargos de declaração serão apresentados ao tribunal, tá? Então, sempre em face de quem prolatou a decisão que precisa ser embargada. Efeito devolutivo. Não tem nenhum tipo de preparo, embargo de declaração, você não precisa recolher nada, tá? Apresentado sempre, então, no juiz que prolatou a decisão. E aí ele interrompe o prazo do próximo recurso. Então, se eu apresentei embargos de declaração de sentença, fica interrompido o meu prazo de RO. Aqui, o que é importante a gente entender? Meu prazo de RO é de 8 dias, tá? Então, a gente sempre fala assim, que nós temos 5 dias para embargos e mais 3 para RO. Se eu apresentei os meus embargos de declaração no 4º dia, interrompe o meu prazo de RO, tá? E o meu prazo de RO, ele volta na integralidade da sentença dos embargos de declaração. Então, quando o juiz ou quem tiver que sentenciar esses embargos de declaração sentenciou os embargos de declaração, fui intimado da sentença dos embargos de declaração, aí sim começa o meu prazo para o próximo recurso, tá? Então, a interposição de embargos, ela automaticamente interrompe o prazo do recurso principal. A gente só precisa tomar muito cuidado com os embargos que são meramente protelatórios, tá? Então, assim, não existe nenhum tipo de omissão, obscuridade, contradição, não existe nenhum tipo de erro material, mas mesmo assim eu apresento embargos de declaração. Esses embargos de declaração, eles vão poder ser considerados protelatórios, tá? Com aplicação de multa, com decisão, com sentença que condena em litigância de má-fé, porque você está simplesmente tentando travar esse processo, tá? Então, assim, você pode apresentar embargos dos embargos? Pode, porque às vezes realmente não foi sanado aquilo que você pediu, tá? Mas a gente precisa tomar muito cuidado para que esses embargos não sejam considerados protelatórios, tá? Se você apresentar embargos de declaração, posteriormente apresentar embargos de pré-questionamento, esses embargos de pré-questionamento não vão ser considerados protelatórios. Mas se você apresenta embargos de declaração, aí depois você quer apresentar novos embargos de declaração sem necessidade, apenas para ganhar tempo, você pode ser condenado na litigância de má-fé, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesses embargos dos embargos. Eles podem acontecer, tá? Não tem problema, mas desde que eles não sejam protelatórios. Esse é o ponto principal, tá? Tudo bem com embargos de declaração? Alguma dúvida com relação a eles? É uma peça relativamente simples. Sem Pode problemas. Mas dentro da Justiça do Trabalho, por ela ser uma justiça cara, dificilmente passa do recurso ordinário, né? Os recursos de revista são muito raros, a não ser em sentenças de valor muito alto. Sim, recurso de revista é difícil, normalmente a gente para no RO, ou dependendo da empresa, tem empresa que acaba apresentando recurso de revista para ganhar tempo. Ela faz, a gente faz às vezes a seguinte análise, né? Quanto que eu vou pagar para um recurso de revista? Eu vou pagar X, 20 mil reais para um recurso de revista. E quanto tempo que eu vou ganhar para não pagar a sentença? Você vai ganhar mais 1 ano. Então, apresenta esse recurso de revista, tá?
A gente às vezes faz esse raciocínio. Tem isso também. Raro acontecer? Raro, porque o valor de um recurso de revista tem que ser uma empresa muito grande, né? Para querer topar um recurso de revista. Ou uma matéria que necessariamente precisa mesmo de um recurso de revista, né? Então é difícil disso acontecer. Mas acontece. Aquilo que eu sempre falo, eu advogo muito pelo reclamante, né? Então já apresentei recursos de revista da necessidade da apresentação e eles só subiram por meio de agravo. É raro o recurso de revista que sobe sem agravo. Porque para chegar na revista você passou pelo ordinário. Você já deixou lá uns 10 antes de chegar na revista, né? Exatamente. Né? Então, para você chegar lá é bem complicado mesmo. Gente, eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp que me falaram assim, não entendi. Mas eu preciso que me digam, não entenderam o quê? Não entenderam os embargos de declaração? Não entenderam alguma parte dos embargos de declaração? Não entenderam os embargos de declaração. Não tem problema, a gente volta aqui nos embargos de declaração. Vamos lá. Quando eu falo de embargos de declaração, o que eu estou querendo dizer? Que essa decisão, ela foi omissa em algum ponto, ela foi obscura, ela se contradiz na sua própria decisão, ou ela tem algum erro material. Quando a gente fala de erro material, a gente fala de erro de digitação, que é o que fica mais fácil da gente entender, tá? Então, normalmente eu acho que o que dificulta nos embargos de declaração é a gente conseguir enxergar quando que ele é obscuro, quando é a contradição, quando é a omissão ou quando é o erro material. Então, acho que isso é o que traz mais dificuldade. Quando a gente fala de obscuridade, tá? A gente fala de falta de clareza. Uma sentença, ela não pode ser prolatada com o famoso juridiquês, que a gente fala, de uma forma que a leitura seja difícil, de uma forma que essa leitura não seja palatável, ou de uma forma que essa leitura ela só vai ser compreendida por alguém que tenha técnica, né? Uma sentença trabalhista, ela não pode ser compreendida apenas por um juiz ou por um advogado. Ela precisa ser entendida também por um leigo, porque, afinal de contas, existe a figura do ius postulandi na Justiça do Trabalho. Então, se aquela pessoa propôs a ação sem advogado, quando ele recebe a sentença, ele precisa ter clareza daquilo que o juiz condenou, daquilo que o juiz não condenou. Então, o juiz precisa ser claro. Condena a empresa em horas extras por isso. E ser claro nessa condenação, na quantidade de horas extras que vão ser condenadas, qual que é a divisão dessas horas extras. Ele precisa ser muito claro nisso, porque pode acontecer da parte estar acompanhada de advogado, como pode acontecer dela não estar acompanhada de advogado. Depois, a gente tem a contradição. A contradição é a falta de coerência na sentença. Então, o juiz não é coerente na sua decisão. Em algum momento ele diz que sim, de repente ele diz que não, aí naquela leitura você não consegue entender se é sim ou se é não, né? Então, ele precisa ser coerente naquela decisão que ele está dando. Aquela decisão ela precisa ter uma ordem cronológica e, além disso, ela precisa ter uma ordem lógica, né? Olha, qual que é a lógica? Eu não condeno em horas extras por tais motivos. Olha, eu condeno no intervalo porque ficou a testemunha X comprovou que não era realizado o intervalo, tá? Então, ele precisa ter coerência na decisão e ele precisa ter uma cronologia naquilo que ele está julgando, né? Ele não pode em um parágrafo dizer sim, no outro parágrafo dizer não, e no outro parágrafo ele dizer mais ou menos. Ou ele vai do sim, do começo ao fim,
ou ele vai do não no começo ao fim. É isso que ele precisa fazer. A omissão é quando eu faço um pedido e o juiz é omisso nesse meu pedido. O juiz ele não pode julgar nem extra petita, nem infra petita, né? Ele tem que julgar aquilo que eu pedi. Ele pode julgar procedente, como ele pode julgar improcedente, não tem problema. Mas ele precisa julgar. Então, se eu estou pedindo para ele horas extras, ele pode até falar para mim, não vou condenar nas horas extras. Mas eu preciso que ele me diga, não vou condenar. Ou preciso que ele me diga, vou condenar, né? Então, ele não pode ser omisso. O erro material é o famoso erro de digitação, tá? Então, quando acontece aí um eventual erro de digitação no meio do caminho, tá? E o pré-questionamento, embargos de pré-questionamento, eles são apresentados quando nós temos acórdãos que não analisaram todas as matérias que foram apresentadas nos recursos. Então, a gente fala que são as matérias que não foram ventiladas na decisão. Então, eu apresentei recurso ordinário, esse recurso ordinário não apreciou todos os pontos que eram para ser apreciados, por isso existiu aí, vamos pensar, uma omissão. Eu apresento embargos de declaração. Se mesmo assim o tribunal continuar dizendo, olha, não existe omissão, eu posso apresentar embargos de pré-questionamento. Questionando o tribunal, por que ele insiste em dizer da não existência da omissão? Para que eu possa ter com isso elementos para um eventual recurso de revista, tá? Então, eu só posso apresentar embargos de declaração dessas situações. Eu não posso apresentar embargos de declaração para qualquer outro tipo de situação, tá? Prazo de 5 dias. Qual é o único recurso que tem prazo diferente, tá? Efeito devolutivo. Não tem preparo, então você não tem que recolher custas processuais, tá? Você sempre vai apresentar os embargos de declaração perante ao juiz que apresentou uma decisão obscura, omissa ou contraditória. Então, vamos pensar comigo, eu tenho uma sentença do juiz de São Caetano do Sul. A sentença do juiz de São Caetano do Sul, ela é omissa, ele deixou de julgar um dos pedidos que eu fiz. Dessa forma, o que eu vou fazer? Embargos de declaração para o juiz de São Caetano do Sul. Vamos pensar numa outra situação. Eu tenho um acórdão do TRT. Esse acórdão do TRT tem um erro material. Então, os meus embargos serão apresentados do acórdão do TRT, tá? E os meus embargos de declaração, ele interrompe o prazo do meu próximo recurso. Então, vamos lá. De sentença de primeiro grau, eu tenho um recurso ordinário, tá? Se eu apresento embargos de declaração no prazo de 5 dias, automaticamente o meu prazo de recurso ordinário está interrompido. Ponto. Tá? Eu preciso aguardar uma sentença dos embargos. Essa sentença dos embargos, ela vai integrar a sentença principal. Mesmo que o juiz fale que os embargos não são cabíveis, tá? E dessa forma, começa o meu prazo para o próximo recurso. Aí aqui uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. Eu tenho uma sentença de embargo de declaração, tá? Essa sentença de embargo de declaração, ela não modifica a decisão principal. Então, se na decisão principal, por exemplo, o juiz disse o seguinte, o juiz não julgou o meu dano moral, por exemplo, na minha sentença principal. Com isso, eu apresentei embargos de declaração pedindo para que fosse sanada a omissão. Ele não vai fazer uma modificação da sentença de primeiro grau. O que vai acontecer é que a sentença de embargos integra a sentença principal. Porque modificação de sentença somente por meio de recurso ordinário, no caso da sentença, ou de recurso de revista, no caso do acórdão, tá? Embargo de declaração não modifica a decisão,
porque ele não tem a figura de recurso modificatório de decisão. Ele simplesmente vem para sanar algum tipo de vício dessa decisão. Por esse motivo que a sentença de embargos, ela integra a sentença principal e não modifica a sentença principal, tá? Isso que é o mais importante, tá? Ela integra. Então, quando a gente fala que integra, eu sempre brinco assim, que o que você faz? Você grampeia uma sentença a outra. Então, você tem a sentença principal, aí você grampeia a ela a sentença... Perdão. Você grampeia nela a sentença dos embargos e pronto. Automaticamente a sentença dos embargos está integrada à sentença principal. Eu faço essa analogia porque eu acho que fica mais fácil aí de vocês entenderem essa integração de uma a outra, tá? Então, não existe modificação. O que existe é o integrar a sentença principal, tá? Então, aí, o que você pensa? Ah, beleza. O que é integrar a sentença principal? É grampear uma sentença na outra. A partir de agora, uma faz parte da outra. É isso que vai acontecer, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Aqui, quem disse que estava com dúvida falou que agora está tudo bem. Tá bom. Mas alguma dúvida com relação a embargos? Voltei. Alguma dúvida com relação a embargos? Alguma dúvida com relação aos recursos em geral? Só vamos ver na prova. Então tá bom, com isso a gente encerra aqui então a nossa parte de recursos, encerra a nossa parte de processo de trabalho e a gente se encontra na próxima então. Beijos para vocês, bom descanso e bom almoço de domingo para todo mundo.